porque a gente, como eu disse, foi vai ganhando tempo por conta do horário do ônibus, né? Então, boa noite a todos. Bem alto, boa noite a todos. Boa noite! Certo, essa turma maravilhosa, né, que está aqui em plena sexta-feira, isso é maravilhoso mesmo. Olha, o Fórum de Estágio da UEPB, não é? É um evento que busca mesmo fazer a partilha dessas experiências aprendidas no estágio, não só no laboratório integrado, mas também em outros locais, né, que os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver, inclusive no estágio não obrigatório. Nós temos experiências aqui de estágio não obrigatório. Portanto, é uma atividade desenvolvida pela coordenação do curso de arquivologia, a coordenação de estágio e o projeto de extensão, práticas arquivísticas e formação profissional dos estágios ao mercado de trabalho, coordenado pelo professor Van Carmen. Por isso que nas nossas atividades, como já foi muito bem dito aqui, principalmente para o aluno da noite, que não tem tanto tempo, tem aula e alguns dias de estágio, nós colocamos os fóruns de aprendizagem com os eventos da Sexta Semana Nacional de Arquivos e as oficinas do Sempre à Sexta, que, no meu entendimento, é um grande ganho, porque quando a universidade não teria condição de toda sexta-feira, ou de 15 dias, trazer um palestrante de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Daí vocês tiveram a oportunidade de vivenciar experiências com essas pessoas de fora. Então, Sempre à Sexta é realmente uma partilha grande, né? É muito interessante para nós. Também gostaria de destacar, aqui no início, as dimensões que nós ganhamos quando estamos fazendo estágio. Seja ela uma visão realista, né, técnica, vocês falaram muito aqui já das questões técnicas, interativa, aprender a trabalhar em grupo, socializar, analítica, reflexiva, pensar na teoria e na prática ao mesmo tempo, prospectiva, né, que tipo de profissional que você quer ser lá na frente, metacognitiva, seletiva, holística, interdisciplinar. Ou seja, à medida que a gente está na prática, no campo de estágio, há a oportunidade de aprender o tempo todo. E aqui, nas várias apresentações que teremos ainda daqui para frente, já tivemos pela manhã, tenho certeza que aqui é o espaço de aprender com o outro, né? Ver as experiências, o que cada um fez. E para dar início, né, desejo sorte e sucesso a todos na apresentação, não só na apresentação, mas pelo empenho de estar no estágio o tempo todo. Recebi a mensagem sempre questionando, perguntando, e isso é muito bom quando a gente sente que a turma tem esse empenho em fazer o melhor dentro do possível. Portanto, vamos dar início à apresentação, chamando, né, o Saulo, já está aqui, nosso monitor, Saulo de Tarso de Oliveira Gomes, para fazer a apresentação. Cada apresentação, 10 minutos. E quando tiver 8, eu dou um sinalzinho para a pessoa entender, tá ok? Então, boa sorte, Saulo, sucesso. Olá a todos, todo mundo escutando bem? Sim. Boa noite, né, primeiramente, e agradecer à professora Eliette pela oportunidade. E como já foi dito, meu nome é Saulo de Tarso de Oliveira Gomes, e a gente vai conversar aqui um pouco sobre a minha experiência em estágio, né? A priori, já tenho que frisar que eu não posso revelar o nome do órgão que eu estagiei por questões legais, né? O que eu posso falar a vocês que foi um órgão público federal, né, dentro do aspecto, do âmbito
do Executivo, né? E por essas características, esse órgão tinha sede aqui em João Pessoa, também tem sede em outras cidades aqui da Paraíba e, obviamente, por ser um órgão federal, também tem outras cidades em outros estados. A área de realização do estágio, né? Eu estagiei no setor de protocolo, né? Que muita gente esquece que faz parte da arquivologia, do arquivo, mas sim faz parte. Inclusive o protocolo faz parte dos arquivos correntes, né? Foi onde eu estagiei. E aqui, só para contextualizar, para quem não conhece, não tem muito contato com o setor de protocolo, eu cito a Marilene Paz, né, que aí é uma bíblia para a gente, principalmente no seu livro clássico, né, Arquivo, Teoria e Prática, que o protocolo ele possui as atribuições de recebimento, registro, distribuição e movimentação de documentos em curso, por isso, fase corrente, podendo ainda ser o responsável pela classificação e expedição. Dentro disso, do que eu citei, ou melhor, do que a Marilene citou, eu realizei tudo isso e um pouco a mais, né? Então, eu só trouxe aqui para vocês um pouco do que eu executei nesse órgão enquanto setor de protocolo. Atender ao público presencialmente por telefone, por e-mail, receber e realizar a entrada de notas fiscais e faturas de pagamento, sim, órgãos públicos também pagam contas, receber e realizar a entrada de documentações, confeccionar, dar o despacho e ter o controle de malotes. Aí eu vou fazer um adendo. Quem não sabe o que é um malote é um grande bolsão de trâmite que um órgão manda para outro órgão dentro da mesma esfera. Então, contextualizando, é como se o Campus 5 fosse enviar documentos dentro desse malote para o Campus 1, por exemplo, né? Confeccionar, dar o despacho e ter o controle de correspondências, aí sim, é a correspondência, é o envio de documentos do próprio órgão para outros órgãos, inclusive para pessoas comuns ou civis, como a gente gosta de falar. Receber e controlar a documentação ou as encomendas direcionadas a servidores. No caso do protocolo desse órgão específico, não tinha problemática de servidores colocarem ali na sua destinação encomendas pessoais para receber no âmbito do trabalho. Isso aí não tinha problema. Receber e controlar a documentação, as encomendas direcionadas a servidores, como eu já falei. Distribuir as documentações e as encomendas que eram recebidas, tanto por servidores, pelos correios, enfim. Organizar os arquivos pertinentes ao protocolo, né? Muita gente desconhece, mas o protocolo tem arquivos próprios. Pesquisar processos e acompanhar seus trâmites, como a Marilena falou, é uma das funções do protocolo, justamente acompanhar os trâmites dos documentos que são dados entradas, responder os usuários acerca das documentações que eles deram entradas. Então é muito comum no setor de protocolo outras pessoas retornarem ao setor para saber como é que está o trâmite ali da sua documentação, né? Um exemplo clássico é quando a gente vai aqui no protocolo do setor da gente de arquivologia, né, levar alguma demanda e depois a gente retorna para saber o parecer daquela documentação. O diagnóstico. O diagnóstico ele foi feito sob 2 vieses. O primeiro foi de forma empírica. Como eu já sabia que nesse estágio eu teria que fazer algum relatório, assim que eu comecei o exercício, eu tirei 2 ou 3 meses para avaliar todo o contexto organizacional. Então eu avaliei tanto o órgão em si, a estrutura, os setores, quem trabalhava no protocolo, a formação das pessoas que trabalhavam no protocolo, tudo isso. E também como era o fluxo de documentação no setor, como era a interação das pessoas que trabalhavam no setor, como essas pessoas lidavam com a documentação física, como as pessoas lidavam com a questão da digitalização, como as pessoas tramitavam
ou levavam essa documentação digitalizada para o sistema que o órgão utilizava, e mais o que me chamou a atenção, que é o foco aí do relatório, como um setor de protocolo, que é um núcleo, é um setor de referência, lidava com o público, lidava com os usuários internos e externos, né? Diante disso, para contextualizar, não necessariamente nesses 2 ou 3 meses, mas ao longo do período do meu estágio, eu percebi que o setor tinha uma demora demasiada para dar uma resposta a esses usuários que procuravam ter suas necessidades atendidas. Então, o que acontecia muito, em quase 70% dos casos, se eu puder fazer um diagnóstico empírico, é o quê? As pessoas chegavam com pressa, né, para dar entrada na sua documentação, no setor de protocolo desse órgão, alguns já levando a segunda via, né, tem a primeira via que é do requerente, do usuário, e a segunda via que fica, obviamente, com o setor. Em outros casos, não, o próprio setor confeccionava ou disponibilizava essa segunda via. Mas, geralmente, as pessoas chegavam com muita pressa. Então, as pessoas só queriam um recebido. Estou chegando aqui, né? Então eu preciso só do recebido do setor. E a gente fazia as honras, né? Como antigamente se falava, a gente dava as horas. Bom dia, boa tarde, aqui é o setor de protocolo do órgão tal. Qual é a sua demanda? Qual a sua necessidade? Eu quero dar entrada nesse processo. Não, tudo bem. A gente aqui no protocolo, a gente tem uma série de etapas para se gerar o número de protocolo, né? A gente vai receber, vai analisar a diplomática do documento, né? Vai ser digitalizado, a gente também pede um documento pessoal a nível de registro para inserir no sistema e se gerar um número de protocolo para até salvaguarda da própria pessoa, para posteriormente ela poder consultar aquele trâmite. Muitos não queriam, estavam com tanta pressa que só queriam que a gente na prática chama do recebido, que é pegar a primeira via, carimbar, botar o nome da pessoa que está recebendo e a data. O que posteriormente gerava um caos, porque dias, semanas, meses depois, aquele mesmo usuário ligava, eu quero saber qual é o trâmite da minha documentação. E muitas vezes a única informação que a pessoa sabia falar era o próprio nome. Eu quero saber como é que está aí a minha documentação, se já foi concluída. Boa tarde, né? Bom dia, com quem eu estou falando? Fulano de tal. O senhor tem o número do protocolo? Não. O senhor sabe mais ou menos qual é o tipo documental ou o assunto do que se trata a sua documentação? Não. O senhor sabe mais ou menos quando esteve aqui no setor? Não. A única informação que a pessoa sabia passar é realmente o nome, o que gerava um caos no setor. Porque, como eu mostrei para vocês, o setor de protocolo trabalha com diversas atividades, né? Então a coisa tem que ser muito célere. E daí veio essa ideia, também partindo de mim, partindo do supervisor de estágio, de tornar esse mecanismo de responder ao usuário de forma mais célere, né? E daí veio a minha proposta de trabalho, né? A gente, enquanto arquivologia, uma área que é meio escanteada, e obviamente enquanto estagiário de arquivologia, eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar com o que tem e com o que pode. Então a minha sugestão foi criar uma planilha de controle, simples, rápida, objetiva e que respondesse àquela urgência que estava ocorrendo ali naquele momento do período de estágio. E aqui o exemplo dessa planilha, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. É uma planilha de controle, isso significa que ela deveria ser confeccionada mensalmente. Então, por exemplo, a gente está chegando no final de julho, né? Então a gente já teria que, eu no caso, já teria que confeccionar a planilha do mês seguinte, né? Para quem não entende um pouco de planilhas, nessa aba de baixo, onde está sinalizada, é justamente os dias úteis, né? Então a gente tinha um controle mensal naquela planilha específica e a gente também tinha um controle por dias, né? Diante disso, da ideia da planilha, que todo mundo aceitou, foi perfeita, surgiu 2 eixos problemáticos para a arquivologia. O primeiro foi
quais campos a gente deveria colocar na planilha. Porque também não adiantava colocar vários campos e se ter a mesma demora para dar a resposta ao usuário, quanto também colocar campos ou áreas insuficientes que não resolvesse o problema. Então, numa discussão com o setor, eu, obviamente, puxando o eixo para a nossa área de arquivologia, foi estabelecido esses 4 campos. O protocolo, porque como eu disse a vocês anteriormente, mesmo que a pessoa não queira esperar o protocolo, como a gente vai ter a segunda via da pessoa, a gente vai ter esse mesmo registro. Então, vai ter o protocolo, o requerente, que é a pessoa que foi lá levar sua documentação, setor ou pessoa para quem essa documentação vai ser destinada, e o assunto. Aí eu vou fazer só um adendo, porque é assunto e não tipologia documental. Quando eu elaborei a planilha, eu pensei que eu estava ali de passagem. Então essa planilha não poderia ser só para mim ou de arquivista para arquivista. Outras pessoas com outras formações ou mesmo sem formação deveriam entender também. Então por isso a nomenclatura de assunto. E aqui um exemplo, né, de um ano de controle. Então tem de janeiro a dezembro, né? Lembrando, além de meses, os dias também. Então quando a pessoa ia lá no setor, ou mandava um e-mail, ou telefonava, tem o número do protocolo, senhora? Tenho não, mas qual o seu nome? Rapidamente, numa pesquisa, a gente achava na planilha qual o documento dela. Eu tenho um protocolo. A gente rapidamente tinha ali a resposta. Olha, eu só sei que eu fui mais ou menos ali no começo do mês de abril. Qual o seu nome, senhor, senhora? Rapidamente a gente conseguia localizar essa documentação. Inclusive, foi uma proposta, né, uma realização muito parabenizada, não apenas pelos chefes do setor de protocolo, mas como por todos os órgãos, justamente pela celeridade na resposta do usuário. E como considerações finais, a primeira obviamente, não foi minha intenção criar a roda, revolucionar a arquivologia, de maneira alguma. Eu deixo isso aqui para a professora Eliette, professor Josemar, que deu uma saída, né? São muito competentes nisso, mas realmente a ideia foi resolver um problema pontual com os meios que o órgão oferecia. Eu não ia ficar na idealização de criar um banco de dados, nada muito grandioso, porque a gente sabe que tudo é custo, é tempo, enfim, não ia ter como. E o outro ponto necessário é justamente chamar a atenção tanto para o órgão, para o pessoal que trabalha em protocolo, quanto para a gente também da arquivologia, para atenção ao usuário. Né? Todo mundo aqui já precisou ser atendido num protocolo ou mesmo em qualquer outro lugar e sabe o quanto é chato ficar esperando uma resposta. Né? Então vamos ter mais atenção ao usuário, até porque a arquivologia serve para isso. Né? A gente não vai estar trabalhando ali só com caixas. Né? A gente vai ter que dar uma resposta e que essa resposta seja célere, objetiva e correta. Né? Então, eu venho aqui agradecer novamente tanto ao órgão por essa oportunidade. Vale salientar, né? Vou salientar que eu fui o primeiro estudante de arquivologia a ingressar nesse órgão. Até então, todos foram administração. Então, eu senti uma tripla cobrança nesse órgão. Primeiro, por fazer o meu nome, obviamente. Segundo, por estar representando o curso de arquivologia da UEPB, né? E terceiro, a instituição. Né? E eu fiquei muito feliz na saída em saber que eu abri mais uma porta aqui na UEPB. Inclusive, passarinhos me contaram que eles vão dar preferência a estudantes de arquivologia da UEPB. Né? Isso é muito bom. E eu só venho aqui agradecer a todos pelo momento de escuta e a oportunidade da professora Eliette. A gente que agradece, Saulo.
né? Uma partilha dessa, né, gente, emocionante, né, de perceber 2 pontos eu chamo a atenção na apresentação do Saulo. Primeiro, a preocupação com o usuário. Isso aí foi o mais importante, porque o arquivista tem que pensar na organização, na ordenação dos documentos, mas não pode esquecer que tem um usuário. Então, isso daí é fantástico, eu acho que é um ponto crucial para quem é arquivista. E o segundo, resolução de problemas. Né? O que é que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho? Então, parabéns. A gente que sente orgulho, né, de você ter aberto as portas, né, para outros estudantes. Também dizer, né, que a apresentação, a gente respeita, né, aquela questão do termo de autorização, de imagem. Se não pode apresentar, como ele apresentou, ótimo, importante é a aprendizagem, independente que vocês saibam qual seja a instituição. Dando continuidade, vou chamar Jéssica, Maria Paiva Cavalcante e Rafaela Ingrid da Conceição Nunes, para fazerem as vossas apresentações. Vou pedir aos alunos que vão apresentar sobre o laboratório daqui, né, por conta do tempo, aquela parte de apresentar a instituição, vocês possam até ser mais rápido, porque todo mundo já apresentou, para ganhar tempo, tá certo? Somente por isso. Boa noite a todos. Boa noite. Minha dupla é composta por mim, Jéssica Cavalcante, e por Rafaela Ingrid. Realizamos o estágio aqui no Laboratório Integrado de Antropologia e vamos falar um pouco da nossa experiência aqui. Sobre a instituição. A Universidade Estadual da Paraíba trata-se de uma universidade pública com sede na cidade de Campina Grande e campos distribuídos nas cidades de Araruna, Catolé do Rocha, Guarabira, João Pessoa, Lagoa Seca, Monteiro e Patos. Foi fundada em 1966 pela Lei Municipal número 23, de 15 de março do ano supracitado. Surgiu como Universidade Regional do Nordeste, URNE, e funcionou como autarquia da cidade de Campina Grande. Em 1987, ocorreu a estadualização por meio da Lei número 4.977, tornando a URB na Universidade Estadual da Paraíba. Quanto ao Campus 5, localizado na cidade de João Pessoa, este surgiu mediante o projeto de expansão no ensino superior de 22 de junho de 2006. Em julho de 2006, o Consune aprovou o projeto da criação do Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas, CCBSA, no Campus 5 da UFPB, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de arqueologia, ciências biológicas e relações internacionais, sendo inaugurado em 28 de agosto de 2006. Temos aqui a área de realização do estágio, na figura 1, a entrada, a figura 2, a parte mobiliária, tem uma parte aí vazia porque estávamos em ação no estágio, estávamos executando as atividades. Na figura 3, temos as mesas de trabalho. Na 4, sou eu, né? Retirando os grampos. Na figura 5, os grampos e os trilhos retirados. Na 6, minha colega Rafaela, higienizando os documentos. Na figura 7, tem a capilha de substituição. Na 8, a digitalização dos documentos. Na figura 9, a separação e a ordenação. E na 10, a montagem das caixas. Sobre o diagnóstico. O acervo do laboratório integrado é composto pelos dossiês que contêm os documentos pessoais dos antigos funcionários da FUB. Por se tratar de dossiês e apresentar documentos compostos, as principais espécies que puderam ser identificadas até a elaboração do diagnóstico foram fichas, certidões, contratos, fotografias e etc. Para a localização de documentos no laboratório, são utilizadas planilhas, apesar de não ser considerado um instrumento de pesquisa arquivístico. Os documentos são descritos através do nome do funcionário,
local de locação e data de admissão. O órgão possui instrumentos de gestão arquivística, isto é, o plano de classificação e a tabela de temporalidade. Foram mensurados 17,03 metros lineares de documentos acondicionados, chegando a um total de 122 caixas aproximadamente. Bom, gente, dando continuidade, né? Agora eu vou falar um pouco, dar continuidade, na verdade, ao diagnóstico de arquivos e falar sobre a seleção e descrição de problemas que nós encontramos na área de estágio. Bom, o primeiro, né, nós notamos a necessidade de mais espaço para desenvolvimento das atividades, porque dependendo da quantidade de estagiários que estejam desenvolvendo atividades lá no laboratório, a gente encontra uma grande dificuldade de locomoção. O segundo ponto seria a necessidade de mais computadores e scanners adequados para a digitalização de documentos, porque os computadores e o scanner que existem no laboratório até que atendem a demanda. Só que o scanner é um só, ele é muito pequeno e ele é muito lento e por isso atrasa um pouco as nossas atividades quando nós estamos executando. O terceiro ponto seria a necessidade de mais arquivistas e ou técnicos em arquivo para auxiliar os estagiários nas atividades e, consequentemente, para aumento na disponibilidade de dias de estágio. Nós sentimos muita falta, assim como eu acredito que todos vocês, de mais dias, né, para colocarmos o que nós vimos durante todo o decorrer do curso em prática. E também essa questão de ter um outro profissional além do Rafael, porque às vezes a pessoa precisa se ausentar, às vezes a pessoa adoece, e aí existe uma pessoa que pode substituir e dar as orientações aos estagiários ao invés de cancelar a aula, digamos assim. Dentre alguns, né, que nós identificamos agora, o problema que nós escolhemos para tratar, né, para falar mais um pouco, foi a lentidão no processo de digitalização de documentos. Quanto às características do problema, o equipamento ele é lento e antigo e é incapaz de digitalizar documentos em dimensões maiores que o padrão convencional A4. Nós percebemos, na verdade, sentimos essa dificuldade porque as capas originais dos dossiês, elas são maiores que A4. Então, quando a gente ia digitalizar, a gente tem que escolher a parte que a gente poderia cortar do documento para não perder a informação. Então, diante dessa problemática, é notória a necessidade da aquisição de equipamentos mais modernos que promovam qualidade, rapidez e agilidade dos processos a serem desenvolvidos. Quanto ao objetivo geral deste trabalho e da elaboração do relatório de estágio, foi relatar uma experiência prática quanto às atividades arquivísticas e, para alcance do objetivo geral, né, nós desenvolvemos as atividades designadas no plano de estágio, como diagnóstico, indexação, digitalização de documentos, entre outros que agora eu não consigo lembrar. Cabem como sugestões para o setor de estágio: a ampliação do espaço, como eu já falei anteriormente, a mudança do laboratório de informática, né, que fica dentro do laboratório integrado, já contribuiria nesse aspecto, porque, querendo ou não, os armários, né, as estantes, o arquivo deslizante, ele ocupa muito espaço. Outro ponto seria o aumento da quantidade de alguns instrumentos de trabalho, porque, dependendo da quantidade de estagiários também que estejam operando no laboratório, não há materiais suficientes. A exemplo, os extratores de grão. A gente tem que ficar revezando. Alguns recursos de acessibilidade também poderiam ser inseridos, vista a possibilidade do laboratório receber algum aluno portador de deficiência física, que faça uso de cadeira de rodas, por exemplo. O lavatório não está à altura, não existe uma rampa de acesso,
E, mais uma vez, eu cito a falta de espaço como um problema de locomoção. Concluindo, o estágio no laboratório integrado, ele contribuiu sim de forma muito significativa quanto às noções das práticas arquivísticas e quanto à inserção do arquivista no mercado de trabalho. Porque o que nós aprendemos nas aulas práticas nos estimulou a pensar de forma crítica e criativa, de modo a perceber como o conteúdo que é visto, que foi visto, em sala de aula, pode ser inserido no nosso cotidiano, bem como as possibilidades de propor melhorias quanto ao trabalho que é desenvolvido à nossa volta, seja em uma instituição pública ou privada. Por fim, a elaboração do relatório contribui quanto à formação de bons gestores da informação, uma vez que nos fez refletir o que foi visto e o que foi realizado, dando ênfase a práticas que visam conservar, preservar e dar acesso da melhor forma possível, mediante condições do ambiente que venhamos a trabalhar. E nós agradecemos a atenção de todos. E nós também não poderíamos deixar de agradecer a oportunidade que a professora nos deu de estar estagiando. Sentimos muita falta, sim, de mais dias para estagiarmos, mas foi muito proveitoso. Eu já havia estagiado em uma instituição antes, e apesar do curto período de estágio que eu tive aqui, eu tive experiências que eu não tive no outro local. Então, para mim, foi muito proveitoso e eu agradeço a oportunidade. Muito bem, meninas, parabéns, uma apresentação objetiva, ciente do que quer apresentar. Gostei demais, as críticas com relação ao laboratório de infraestrutura e de melhoramento, como a outra equipe já apontou. A gente realmente tem que pensar como conseguir isso, e a gente só tem a agradecer, essa situação difícil, do estágio à noite, mas que temos que buscar juntos soluções. Natália Tereza Matias. Natália, já colocou a Natália lá? Mas eu estou com o pendrive aqui, você não acha? Natália, depois é Ivanildo. Ok. A gente poderia combinar. Achou? Bom dia a todos. Eu vou apresentar sobre o meu estágio na Paraíba Previdência, a PBPrev. Não foi um estágio obrigatório. Ele foi extra por fora da universidade e eu estagiei 2 anos lá. A Paraíba, Previdência, a PBPrev, é uma autarquia criada pela lei estadual e ela envolve sobre aposentadorias, concessão de benefícios de pensão e reformas para policiais militares. Todos os servidores do Estado, documentação, vai lá para a CBPrev. Onde eu estagiei foi no arquivo central de lá, que existe, mas existe também tem 3 anexos, que nesses anexos abarca várias tipologias que não cabem no arquivo central lá. Tem um anexo que abarca a documentação de reforma, que fica para os policiais militares. Tem um outro anexo que fica para revisão de aposentadoria e processos judiciais. E no arquivo central fica aposentadoria, fica certidão de tempo de contribuição, pensões, e também tem um anexo que é meio que um porão de um hospital que fica no terreno lá, que é onde a gente guarda as pastas funcionais de servidores do Estado, vão todo para esse porão lá, que é um anexo. Aqui, nesse lado azul aqui, são as caixas de aposentadoria. Lá a gente bota por cor.
que fica mais fácil, né, para identificar a tipologia documental. Nesse vermelhinho são para guardar documentos de revisão de aposentadoria. As de pensões são as caixas das cores verdes, de certidão de tempo de contribuição, é porque eu não pude trazer mais fotos, são amarelas. E a de processos judiciais também, quando eu estava lá, eram amarelas também, que eram guardadas as documentações. O meu diagnóstico foi feito em um dos anexos, que é o porão, que é onde guarda as pastas documentais dos servidores públicos do Estado que vai para lá. Os problemas que eu identifiquei lá é a falta de espaço, principalmente por ser um porão de um hospital e divide o terreno, né, com a PBPrev. Então, nesse porão lá, fica guardada essas pastas, onde não tem condições estruturais, porque era um porão que já era interditado pela vigilância sanitária do hospital, por ser um local, antes da Covid, já era interditado por ser um local altamente contaminado e não tem condições de trabalhar, né, nesse local. A falta também de espaço e material para trabalhar a preservação e a conservação das pastas funcionais dos servidores do Estado, que é guardada nesse porão. A questão de estrutura, porque lá na entrada ele não tem porta, só tem grade. Então qualquer animal, gato, cachorro ou insetos, pode entrar lá e destruir a documentação, né? Esse é um dos problemas que tem lá, né? Também eu identifiquei lá no porão que o local atual onde é guardado, né, ele não tem condição de você estar entrando direito, assim, direto, o tempo todo lá, por conta de você estar num ambiente insalubre, de correr risco à saúde da pessoa que está trabalhando, do estagiário. Quando eu estava estagiando lá, a gente só tinha direito a luvas, independente do tamanho da luva, mas a gente ia para esse local sem o jaleco, sem touca, sem máscara, sem os materiais necessários para a preservação da nossa saúde. E lá, como não existe a prevenção nem a conservação, que não tem material nem espaço para trabalhar isso, a gente ficava em contato com documentos com fungos, né? Porque tinha uma janela lá quebrada e quando chovia, entrava água na documentação, a documentação ficava lá parada e, consequentemente, pegava fungo nessa documentação e a gente tinha que pegar com as mãos, né? Sem uma proteção adequada para a nossa saúde. Esse foi um dos problemas mais sérios que eu achei lá. Os outros anexos, que é dentro da instituição, não tem esse problema, que é onde tem as outras documentações. O espaço é limpo, é organizado, mas essa que guarda as pastas documentais de caráter permanente do servidor é o local que é mais inadequado para o trabalho da gente lá. Os objetivos gerais foi apresentar soluções para o problema, né? O específico, eu observei implantar, né, lá a preservação e a conservação documental e adquirir um espaço adequado para a guarda desses documentos, né? Tendo em conta que é de caráter permanente e, por exemplo, se um servidor vier a falecer e depois passar um tempo, a família do servidor pode até querer olhar essa documentação e como é que vai com a documentação destruída, né? Sem a pessoa ter condições de visualizar as informações corretas no papel, porque o suporte físico foi todo destruído, né? Todo danificado. Então, um plano de ação, né, que pode ser feito no problema em relação ao espaço da guarda dos documentos permanentes, uma adição, né, de um anexo estruturado para a guarda desses documentos, né, que vise a preservação e a conservação documental, utilizando-se, né, as técnicas de higienização, a iluminação correta do ambiente, as condições climáticas, né, de ambiente da preservação dos documentos. Isso aí eu achei muito importante.
E minhas conclusões é que foi o meu primeiro estágio. E foi, assim, uma porta aberta, né? Porque a universidade, a gente tem um conhecimento teórico e fica imaginando, né? Como é na prática isso. E esse estágio que eu fiz foi maravilhoso. Foi uma experiência enriquecedora. De você colocar na prática tudo que você aprende aqui com os professores, tudo que eles ensinam de conhecimento e também dos autores na nossa área, né, de arquivologia. A gente vai para o estágio tendo toda aquela bagagem teórica de conhecimento, de como aplicar o nosso conhecimento aos documentos, à gestão documental, a preservação e o manuseio correto dos documentos, apesar de que muitas vezes faltam materiais e estrutura para a gente trabalhar, né? Infelizmente, isso acontece. Então, o que eu posso dizer é que o estágio contribuiu de forma positiva, né, para a minha vida acadêmica, em colocar em prática todo o conhecimento que é partilhado aqui pelos docentes, né, e por todos os alunos também, que a gente compartilha as ideias com os professores e dúvidas, e os professores estão sempre ali, né, esclarecendo. É tanto que agora, toda a experiência que eu tive nesse primeiro estágio, eu já estou colocando agora no segundo, na CAGEPA, que eu estou estagiando. Então, toda a bagagem que eu trouxe de lá, eu já estou aplicando nesse. Então, foi ótimo, maravilhoso. Obrigada, gente. Parabéns, Natália, não é, gente? Um trabalho muito enriquecedor, né? E ao mesmo tempo, né, que depoimento bonito, né? Aprendizagem sobre aprendizagem, né? Eu aprendi em um estágio, já estou levando para outro estágio, é a mesma coisa que o Saulo também disse, né? Dessa aprendizagem contínua, né? Então, realmente é o local de aprender, de valorar, né? O estágio dá essa oportunidade. Então, eu não tenho nem muitos comentários a fazer sobre sua apresentação, mas dizer que bom, né, que você está aprendendo 2 anos, quer dizer, são 4 anos e meio de curso, você passou 2 e 1, já está em outro, vai passar 3 anos no mínimo fazendo estágio, isso é muito bom, né? Vamos convidar agora Ivanildo Pessoa e Elizabeth Santos. O material dele já está lá. Pois bem, sejam bem-vindos. De antemão, agradecer a professora Eliette, o Rafael Melo. A apresentação vai ser feita por mim, Ivanildo Pessoa e Elizabeth Santos. O estágio foi praticado na UFB, né? A instituição tem como premissa o ensino, a referência no ensino, na pesquisa, na extensão, se articula entre sociedade, poder público e setores produtivos, movimentos sociais, induzindo políticas públicas com ética, respeito e diversidade. Em 2006 foi criado pela instituição o curso de arquivologia no campus 5. Essa estrutura dentro do curso é composto pelos laboratórios de conservação, restauração e encadernação. Também tem o laboratório de tecnologia da informação, o laboratório de projetos seminários de saberes arquivísticos e o laboratório integrado. Esses aí são os laboratórios destinados ao curso de arquivologia no campus 5 da UFB, onde aqui nós praticamos atividades
possibilidade do estágio obrigatório. Aqui a gente tem algumas fotos do laboratório. A primeira foto é da entrada do laboratório integrado, que faz homenagem à professora Mara Cordeiro de Lima, que foi ex-coordenadora do curso de arquivologia e foi homenageada após sua morte pelo laboratório. Na sequência temos o arquivo, né, estantes fixas do laboratório, caixas poliondas. Em sequência temos no lacre o processo de higienização. Aqui foram documentos que foram trabalhados no processo de estágio, na prática do estágio dentro da universidade. Na outra foto são os documentos da FURNE. Eles estavam em materiais que tinham metais e passaram pelo processo de desmetalização, higienização e trocas de capilhas, sendo acondicionados e sendo tratados esses documentos. A nossa ideia é que, embora o laboratório nos ofereça uma boa estrutura, né, ele deixa alguma coisa a desejar. Já foi abordado em outros comentários, em outros questionamentos, que é referente à estrutura tecnológica, ou seja, Scania, por exemplo, ele deixa, por exemplo, o Rafael, se alguém pedir um documento digitalizado para ele, demanda muito tempo esse processo de digitalização. E de acordo com alguns documentos, já foi sinalizado aqui, se não foi em A4, foi em outros formatos, ele tem que fazer esse processo por várias vezes, até fazer o ajuste de forma que não vá perder a informação. Então, o diagnóstico foi estrutura deficitária, ausência de guias, inventários e catálogos e índices, espaço pequeno, algumas infiltrações, presença de alguns animais, presença de poeira em alguns documentos, mas isso daí vai ser resolvido de acordo com o tempo. Ok. Como estava falando, as questões seriam referentes mais à infraestrutura, aplicar aí os guias de inventários, catálogos e índices, ou seja, a falta do plano de classificação, a falta de tabela de temporalidade. Essas daí foram parte das informações que a gente conseguiu detectar como equipe no estágio. A Elizabeth vai trabalhar um pouco a proposta de trabalho. Boa noite a todos. É a proposta de trabalho que nós fizemos para o laboratório. Para o laboratório integrado da UFB, as ações a definir. Aplicar os recursos necessários para a manutenção do laboratório, porque o laboratório ele tem a extensão dele é muito pequena, não tem, como os outros alunos falaram, a acessibilidade para deficientes é muito pouca. Inclusive, não tem acessibilidade, né, para deficientes. A pia é muito baixa, assim, o corredor de acesso é bem estreitinho. Aí deveria ter um laboratório com espaço maior. Também programar manutenção de rotina no parque tecnológico, fazer licitação, né, para a aquisição de novas impressoras e scanners. Também realizar a contratação de novos profissionais arquivistas, porque só o Rafael, que é o responsável pelo laboratório integrado da UEPB, devia fazer uma contratação de novos profissionais para ele não arcar com
carga horária sozinho. Fazer reunião para planejar essas melhorias. Aí também, eu tenho uma proposta de trabalho, né? É a falta de digitalização. A gente não teve a oportunidade de fazer a digitalização dos documentos. Aí eu cito essa parte, né? Que é um déficit da UEPB. E a conclusão é a troca de informações existentes nesse período. Propicia o conhecimento para o estagiário. Eu e Ivan, por exemplo, a gente nunca teve a oportunidade de estagiar. Para mim ele foi uma grande oportunidade que a UEPB nos deu. Eu também gostei bastante, né? Fiz essa atividade de digitalização, eu e ele, e também de desmetalização dos documentos, e também de análise documental. E cada vez mais a UEPB abre espaço para o ativista alcançar e assumir seu lugar. Essa oportunidade de estagiar faz com que o discente ele possa identificar, desempenhar os fundamentos e princípios aprendidos durante as aulas. Faz também necessário essas melhorias para que o desenvolvimento e progresso no procedimento de reestruturação do arquivo levando em conta o acesso e a recuperação da informação para a preservação adequada, além de incluir profissionais da área para auxiliar nessa busca, com evolução no setor e reparação dos problemas. Eu finalizo aqui minha oportunidade, agradecendo a professora Eliette, que deu essa oportunidade de eu e ele, nós estagiários aqui reunidos, e estar estagiando aqui no laboratório da UEPB. Eu agradeço bastante. Ivanilde e Elizabeth, parabéns pela apresentação. E quem sabe o que fez, mesmo que o recurso tecnológico não funcione, haja qualquer problema, sabe que vai apresentar. Então, parabéns. As questões levantadas pelos colegas eu já comentei, que eu não vou repetir, comentei no trabalho anterior. E realmente é importante que a gente vá buscando cada vez mais ter atividades práticas para que vocês possam ter uma maior definição do que é a profissão para vocês. Dando continuidade, eu vou chamar o Carlos Antônio Pereira dos Santos e depois o Kleber. Kleber está aí? Tá, Kleber está ali, pronto. Vamos 10 minutinhos para você fazer a apresentação. Eu acho que ele já colocou. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Certo? No caso, inicialmente, parabenizo a todos os participantes, aqueles que participam direto e indiretamente, para que esse evento aconteça. E eu vou contar um pouco da minha experiência de estágio no Tribunal de Justiça, mais precisamente na Unidade Judiciária Juiz João Navarro Filho, na cidade de Santa Rita. Não podia deixar de falar sobre a inserção no estágio, e no caso é o estágio não obrigatório, através do processo seletivo promovido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, em parceria com o Centro de Integração da Escola CIE. Eu estava cursando o segundo período do curso de Tecnologia, na época, no caso, de certa forma, eu me antecipei, porque eu poderia assumir o estágio quando tivesse o terceiro período, mas eu já fiz enquanto estava no segundo, já para garantir o estágio. E para a formalização do exercício de estágio, foi necessário a cooperação da coordenadora, professora doutora Eliette Santos, e a supervisora, professora doutora Suede Brito, de estágio com suas respectivas assinaturas, bem como o aval da coordenação geral de estágio.
E aí temos o breve histórico da instituição, a universidade já foi falado, Campus 5 também, e aí também o Centro de Integração Empresa-Escola. O CIE, né, teve sua fundação em 1964, com sede no bairro denominado Bexiga, no estado de São Paulo. Na década de 70 teve a abertura dos cursos de orientação e formação profissional. Na década seguinte, nos anos 80, teve seu primeiro convênio de estágio com a Caixa Econômica Federal. Tribunal de Justiça, né, criado em 15 de setembro de 1891, pelo decreto número 69. O Superior Tribunal de Justiça, pelo mesmo decreto, foi designado dia 15 de outubro daquele ano para sua instalação. Em 9 de outubro, o governador Venâncio Neiva nomeava os desembargadores e demais integrantes da magistratura paraibana. Quanto ao fórum, né, que é justamente onde eu estagiei, na cidade de Santa Rita, tem-se o registro de quando houve a realização da sessão referente à sua denominação, a qual foi oficializada através da resolução número 32, né, de 2000, recebendo assim o nome de juiz João Navarro Filho. A área de realização do estágio, né? Eu não vou ter muitas fotos em relação a exatamente os artigos que eu trabalhei, devido não ser possíveis, certo, a visualização. Então, inicialmente é isso aqui. O Fórum Juiz João Navarro Filho, de Santa Rita, faz parte das comarcas da terceira entrância, ou entrância especial, e usa-se estes termos devido à quantidade de varas, né, órgãos julgadores existentes nos fóruns. Atualmente, no Fórum de Santa Rita, são seis varas, né, ou seja, órgãos julgadores, 6 órgãos. Aí está a foto, né? Essa aí é a que eu posso, vou precisar, porque já está no site. Comarca de Santa Rita, que atende, né, o município de Santa Rita e também para o Espírito Santo. E as 6 varas são essas, né? O juizado especial, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta vara. Lista. Os exercícios das atividades de estágio foram efetuados em 3 setores de fórum. Inicialmente na diretoria, algum tempo depois no depósito judicial e por último na primeira vara criminal, conforme detalhado a seguir. Diretoria do fórum, certo? Eu fiz aqui uma síntese, né, de algumas atividades, que é a classificação dos documentos por espécie de documental, organização do arquivo corrente em ordem cronológica, digitação e reformulação das vias de correspondência. No depósito judicial, identificação dos diversos pertences apreendidos, organização das estantes em ordem numérica e descrição em etiquetas adesivas, né, colocando a numeração e a divisão dos processos físicos, que eram divididos em civil e penal. E esse outro terceiro setor, primeira vara criminal, o desmonte, né, e higienização dos processos físicos, digitalização desses processos físicos, salvar, organizar e gerenciar os documentos digitalizados, exclusão das páginas em branco, né, checagem da ordem numérica e redirecionamento da imagem em orientação retrato ou paisagem, né? Melhor dizendo, na posição horizontal ou vertical. A gente tem que fazer isso sempre que digitaliza o processo. E adota-se como método de segurança uma cópia temporária dos processos físicos digitalizados. Por fim, o servidor responsável pela migração dos representantes digitais migra-os para o software Digitaliza PJE. A partir daí, os documentos digitalizados tramitam pelas etapas de validação, indexação e conferência. E aí são algumas fotos, né, que eu pude registro de imagem. Esses grampos de metais eram substituídos pelos grampos de plástico, né, esse logo abaixo. E esse ao lado é o extrator de grampos.
Aí a foto dos scanners, que foi utilizado, eles realmente tem uns que são um pouco lentos, mas assim, de certa forma, ele atendeu muito bem a demanda, né, que a gente necessitava lá. Esse outro que tem essas folhas, do lado direito de vocês, ele realmente é mais rápido na digitalização. Porém, no compartimento, ele pega menos folhas, né? Então esse outro lado esquerdo aqui, ele pega mais folhas, né? É um pouco mais lento, né? E aí, vamos dizer assim, ele adianta o serviço, porque ele pega mais folhas no compartimento de rolagem, né? Do scanner. E aí, para fins de conhecimento das espécies e tipos documentais, né, que são formulados e juntados em um processo jurídico de menor volume, né, ou seja, de não muitas páginas, foram anotados alguns, né, conforme mostrado na tabela a seguir. E aí tem algumas espécies de tipos documentais, né, para que vocês tenham esse conhecimento. Existe muito mais, isso aí foi um processo realmente com poucas páginas. Existe processo que tem mais de 2.000 páginas, então, ou seja, são muitas espécies de documentais dentro desse processo. Mas aí eu peguei apenas essa amostra, para que a gente tenha um pouco de noção. O diagnóstico. Durante o período, né, de experiência vivido no local de estágio, foi percebido que não há registro, né, no site institucional da trajetória histórica da unidade judiciária, né, que é o Fórum Juiz João Navarro Filho. Nem existe, né, o seu organograma. O que existe é um organograma do tribunal, que é chamado organograma hierárquico administrativo. No caso, mas não alcança, vamos dizer assim, a unidade judiciária, né? Além disso, percebeu-se também que é indispensável a presença de um profissional conhecedor de elaboração de documentos, uma vez que, no momento de formular um documento, né, as dúvidas sempre surgem, como, por exemplo, qual o modelo documental ideal para a ação que preciso registrar, né? Eu percebi que isso acontecia, vamos dizer assim, quase que frequente, que é considerado normal, né? Porque a gente que conhece, que nós somos assim, futuros ativistas, né? Então a gente temos esse conhecimento de elaborar, né, um modelo documental correto para aquela ação necessária, né? Então eu percebi isso aí. E aí isso pode ocorrer diariamente, né, em setores das unidades judiciárias da Paraíba, né? Que são realmente muitos fóruns, né, que tem. E aqui significa dizer que a presença de um arquivista em cada unidade judiciária é de fundamental importância para robustecer a administração e o atendimento das demandas trazidas pelos usuários internos e externos. Proposta de trabalho, né, propõe-se que haja, em pequeno e médio prazo, ofertas de vaga para arquivistas, né, na instituição, visando o nivelamento da gestão documental em todas as unidades judiciárias da Paraíba, bem como a agilidade, né, no trâmite e fluxo do documento no departamento dos órgãos julgadores e dos órgãos estatais que auxiliam o judiciário. E propõe-se ainda que essas vagas, né, estejam em possível concurso público a ser promovido, né, uma vez que já faz alguns anos desde o último concurso realizado. E aí temos aqui a conclusão, sugestão e a contribuição. Conclui-se que, né, os que compõem, né, a presidência e a diretoria do Tribunal de Justiça agiram de maneira colaborativa em parceria com o CIE quando proporcionou diversas vagas de estágio remunerados, né, em diversas áreas do conhecimento, promovendo assim, no caso dos alunos de arquivologia, a mim, né, no caso, está incluído, a oportunidade de conhecer a instituição e as práticas de tratamento, digitalização, organização, armazenamento e armazenamento de documentos. E aí eu não posso deixar, né, de aplaudir, né, o corpo docente do curso de arquivologia, e em especial a professora, né, doutora Edith Santos, né, a professora Suede, pois colaboraram diretamente, né, para que o estágio, né, fosse realizado. É uma equipe de professores, né, que tem uma grande participação na promoção do estágio, pois estão, né, entre os principais responsáveis pelo crescimento cada vez maior de oportunidades que surgiu e estão surgindo de estagiário. Isso aí realmente é um ponto maravilhoso, né? E aí, aqui uma contribuição que eu fiz, certo, para o Tribunal de Justiça. Quando acessei o portal do Conselho Nacional de Justiça, identifiquei que a página denominada Memorial Virtual não estava inclusa no rol, né, onde se tem o acesso às memórias dos tribunais de outros estados.
Ou seja, tem outros estados, né, já tem lá a memória, mas o estado da Paraíba não estava incluso, ou seja, o Tribunal de Justiça da Paraíba não estava. E aí eu fiz essa contribuição, não estava incluso no rol, de maneira voluntária, solicitei ao CNJ, né, a inclusão do link e direciona para a página do Memorial Virtual do Tribunal de Justiça, ou seja, agora está lá, no rol, entendeu? Pronto, é só isso mesmo. Eu agradeço a todos, né? E agradeço mais uma vez a todos que estão aqui. E muito obrigado por ouvir. Parabéns, Carlos. Que apresentação bonita, não é? E é tão interessante quando o Carlos me veio com essa história do estágio, mas você ainda vai começar já a estagiar tão pouco tempo, né? Mas ele tinha uma, como é que eu poderia dizer? Carlos era muito tímido e tudo ele tinha medo, professor, eu não vou conseguir, e de repente ele estava selecionado com o primeiro lugar do concurso de estagiário. Eu disse, olha, quem ficava dizendo que não ia conseguir. Então, parabéns, e fiquei muito feliz que você deixou sua marca lá, registrando uma contribuição para a instituição. Então, minha gente, dando continuidade, vamos chamar o Kleber Ferreira Lins para vir fazer sua apresentação. Kleber vai apresentar com alguém, é Kleber? Ianara, pronto, é porque aqui só estava o seu nome, ok, Kleber e Ianara. Já encaminharam? Já. Boa noite. Bem, a gente vai falar sobre o arquivo que a gente não estagiou, só que a gente não foi estágio obrigatório. Eu fiquei 2 anos lá e a Nara ainda está concluindo o estágio lá. E assim, foi lá no Conselho Regional de Enfermagem. Infelizmente eles não autorizaram as imagens, mas a gente vai falar mesmo assim. Bem, o Corém faz parte do COFEN, junto com os outros estados. Cada estado do Brasil tem o seu Corém. E o Corém tem o intuito de auxiliar os profissionais de enfermagem, tanto auxiliares de enfermagem como técnicos e enfermeiros. Ele se localiza lá na Avenida Maximiliano Figueiredo, número 36, no centro de João Pessoa. O acervo documental é composto por prontuários dos profissionais de enfermagem, que são armazenados em pastas, das pastas de A a Z, e são organizados de forma alfabética. Como o arquivo não conta com um profissional em arquivologia, o setor fica aos cuidados da gerente de unidade de registro e cadastro. Um ponto que eu queria deixar claro é o seguinte, que lá o arquivo é separado. Tem a unidade jurídica, aí a financeira, que cada um toma parte dessa área, e a unidade de registro toma por conta desse, que é com os prontuários, e foi onde a gente estagiou e cuidou disso. Aqui fala um pouco da importância do diagnóstico. O diagnóstico de arquivo tem como objetivo principal apresentar a situação do arquivo. E para nós, como foi meu primeiro estágio, e o Diana também, foi um choque de realidade. Que a gente, quando está aqui estudando, está aprendendo, a gente idealiza aquele arquivo todo perfeitinho, as caixas tudo no lugar, aquela distância deslizante, mas quando a gente chega na realidade é bem diferente. E assim que cheguei lá, vi que tinha grande dificuldade, já por não ter um profissional, um arquivista, todo o trabalho fica na mão dos estagiários. A gerente lá do setor tem grande intenção. Ela, assim,
absorve o que a gente passa para ela, ó, a gente podia fazer assim, mas não tem aquela visão realmente de como funciona o arquivo. E até a instituição em si não tem essa visão. Coloca como se fosse algo de segundo, terceiro plano. Tanto que quando eu cheguei lá, a área onde ficava o arquivo era como se fosse um depósito. E não tinha estante, ele ficava no chão, a maior parte dos documentos era tudo empilhado no chão. A prateleira que tinha era uma porta antiga, só que depois mudou e colocaram em outro setor, só que conseguiram as estantes, mas também não funcionava bem porque não tinha iluminação adequada, não tinha ar-condicionado e as paredes tudo com infiltração. Muitos documentos começavam a mofar. E o levantamento da documentação. Os documentos de prontuário são compostos por fichas de inscrição de profissionais, como cópias de documentos, como identidade, CPF, diploma e certificado de especialização, se houver. Bem, é o seguinte, todo profissional de enfermagem, ele tem que estar registrado. E a maioria vai lá, faz a sua inscrição e aí a gente salva essa documentação nas pastas. E a cada 5 anos eles têm que renovar. E vão lá e toda essa documentação é renovada e adicionada nessas pastas. Boa noite. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre o levantamento da documentação. As pastas arquivo acondicionam prontuários por letras, de ordem alfabética. E não tem limite de prontuário. A cada pasta determinada letra é completa e substituída por uma nova. Geralmente, eram encontrados erros de arquivamento por causa do modelo escolhido, já que era o alfabeto, geralmente se confundia quando 2 ou mais profissionais tinham o mesmo nome. Por exemplo, quando se abrir o A90, aí se for técnico, ela fica arquivada no arquivo de cima. Porque no arquivo de cima, no terceiro andar, é tipo como se fosse um armário, é todo de madeira e é fechado. Aí, exemplo, se está cheia a pasta, aí desce o arquivo no térreo, aí já abre uma A91. Aí geralmente as pastas ficam muito cheias, porque a gerente quer economizar a pasta. Geralmente ela diz que quanto mais economia, melhor. Aí ela pede para encher bastante as pastas. Né? A gente sempre questionava isso. Não dá certo não, porque vai ficar abrindo e se perder algum documento, algum prontuário, vai ficar mais complicado para você. Aí assim era o diálogo que a gente tinha com ela. As principais atividades desenvolvidas no arquivo eram arquivamento dos prontuários, alimentação dos dados no sistema, porque eles utilizam o INCOP. Quando a gente arquivava as pastas, aí tinha que informar se era quadro 1, que era enfermeiro, quadro 2 era técnico e quadro 3 era auxiliar de enfermagem. Aí tinha que identificar no sistema quadro 1 e o número da pasta. Identificação e registro do conteúdo de cada documento e higienização dos documentos. Diante da realidade encontrada no arquivo histórico, a seguir são apresentadas algumas sugestões para a melhoria do acervo, estrutura e atendimento dos usuários. Contratação de um arquivista, onde não tem nenhum arquivista, a gente que pegava, que arrumava, da maneira que a gente achava melhor, só que ele ia lá, mexia e dizia que não era daquele jeito, que queria que fizesse tal jeito. Unificação do arquivo, como eu disse, cada setor tem um arquivo e o arquivo é dividido na parte do terceiro andar, que fica técnico e auxiliar, e enfermeiro de 1 ano, que eles chamam sem diploma, que são aquelas carteirinhas de 1 ano. E reestruturação do local que serve de arquivo. Como o arquivo ele tem muita infiltração, aí a parte boa, que na época do Kleber, a gente usava o ventilador. Hoje em dia a gente já utiliza o ar-condicionado. Aqui são as
sugestões voltadas para o arquivo. As estantes devem conter sinalização com números de caixa e informação importante sobre os documentos, mudança nas estantes e substituições das pastas por caixa, criação e o desenvolvimento do arranjo documental e instrumentos de pesquisa. E também as instalações de câmeras, estagiários e arquivistas devem ser inseridos no quadro funcional do arquivo, desenvolvimento das atividades. Aí tem que ter, reestruturar o ar-condicionado, colocar de acordo com a temperatura e parcerias com as outras instituições, o EBD e o SPB. As considerações finais. As atividades desenvolvidas no arquivo do Corém foi de extrema importância para o desenvolvimento das práticas arquivísticas, onde nós, alunos do curso de arquivologia, tivemos a oportunidade de colocar em prática todo o aprendizado teórico adquirido ao longo do curso. E aqui é a nossa referência. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a professora, que foi, apesar que foi dificuldade, mas assim, gerou crescimento. Eu saí uma nova pessoa com uma nova visão e com vontade de correr atrás, de lutar pela nossa profissão. Obrigado a todos. Parabéns, Cleber e Anara, né, pela apresentação. Na mesma empresa, na mesma instituição, né, feita em período diferente, né, isso é muito interessante, porque pôde perceber o avanço, né, que houve, o crescimento, a empresa também cresceu, melhorou. E é isso, a gente não vai encontrar um mar de rosas, mas vai buscando soluções. Enquanto eu vou comentando, eu vou chamar o Thomas Edson e a Natália da Costa para já ir se organizando, enquanto eu vou fazendo aqui o comentário do trabalho do Kleber e da Yanara. Como eu estava comentando, é importante a gente percebendo essas questões mesmo de aprimoramento. Não vai encontrar um mar de rosas, né, Kleber? Mas é a partir daí que a gente vai entender o que é preciso e a necessidade de um arquivista, e que o trabalho do arquivista é também conquistar o gestor, né, para poder que ele entenda a necessidade do trabalho do arquivista. Então, não pense que é chegar, não, eu quero fazer isso, não, tem que conquistar, né? Conquistar para poder realmente perceber a necessidade. Então, parabéns pela apresentação. Vamos dar continuidade aos colegas. Né? Olá, boa noite. Certo, a equipe, né, formada por mim, Tomás, Edson e a Natália da Costa Simões, certo? A gente efetuou a disciplina de estágio obrigatório no Laboratório Integrado de Arquivologia, certo? Daqui mesmo do Campus 5 da UFPB. Certo, a apresentação breve, né, da instituição. Certo. Continuando, apresentando o local, o estágio foi realizado, né, na Universidade Estadual da Paraíba, no Campus 5, no Centro de Ciências Biológicas Sociais Aplicadas, né, mais precisamente no Laboratório Integrado de Arquivologia Mara Cordeiro de Lima. Certo, como visualizamos aí na imagem, a plaqueta, né, da entrada do laboratório, certo? E a dimensão dele, né, que é um problema que todos aqui já relataram, né, é cerca de 76,68 metros quadrados, a extensão dele. Certo, como podemos observar aqui, primeiramente a imagem, tem essas caixas que foram que a gente focou, né, em realizar o trabalho de estágio, como o período foi curto, a gente focou nesse material da FURG, certo? O laboratório, a estrutura física, ele contém, né, mesas de apoio para a realização de atividades
como a higienização e análise de documentos, contém cadeiras, estantes visualizantes, né, onde são acondicionados os documentos, 2 computadores, um scanner e uma impressora. Como podemos observar, né, as mesas onde a gente efetua normalmente o trabalho de desmetalização, né, dos documentos, e também assistimos algumas instruções do Rafael de Mello, né, que foi o nosso supervisor, e a outra imagem, as estantes deslizantes, elas fechadas, né, porque elas abrem e fecham para a questão mesmo do espaço, que já é bem limitado. Agora eu vou passar a palavra para a mentora Natália. Boa noite a todos. Dando continuidade ao que meu amigo falou, eu vou entrar na questão do diagnóstico. A massa documental do laboratório consta de documentos dos docentes, substitutos da UFPB e da Escola Escritor José Lix do Nego. Documentos dos outros servidores da UFPB, da escola, os documentos mais antigos de funcionários da FUNE, que é a Fundação da Universidade Regional do Nordeste. Todos os documentos estão organizados e acondicionados em caixas de arquivo, etiquetadas com descrições em ordem alfabética e cronológica, para facilitar o acesso aos documentos e uso das informações. Trabalhamos diretamente com os documentos de fundo fechado referente à FUNE. Efetuamos o processo de higienização, classificação e organização em caixas de arquivo. Iniciativa no conhecimento do processo de digitalização dos documentos da FUNE. Eu vou entrar na conclusão e sugestão. Como sugestão para a melhoria do arquivo, primeiramente, tem a necessidade de ampliação do espaço ao futuro próximo, como muita gente já mencionou, né, a questão do espaço, que é um problema que todo mundo identificou, né? Todo mundo parou para focar nessa questão. O estágio trouxe a vivência da prática do cotidiano de um arquivista. Deixou de forma mais clara o conteúdo teórico, colocando em prática no laboratório. A gente agradece a professora e a todos pela oportunidade. Muito bom, sucinto e excelente. Não foi boa a apresentação, porque não adianta repetir, né, a parte da estrutura, né? Não vou fazer muitos comentários, né? Parabéns aos dois com relação à problemática levantada, porque já foi debatido e é o que vocês disseram mesmo, né? A gente tem que pensar nisso, como resolver essas questões. Marcelo Araújo não está, não é isso? Então vamos para Paloma. Depois temos. Aí eu vou, Alec, eu vou te deixar por último para deixar 10 minutos, tá certo? Paloma. Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui no Campus 5, no Fórum de Estágios. É uma grande honra estar aqui. O meu nome é Paloma Rafael Carvalho Alves e eu vou comentar um pouco sobre as atividades de estágio realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Barão do Abiaí. A Escola Estadual Barão do Abiaí, ela possui registros documentais de funcionamento datados do ano de 1949, com a denominação Grupo Escolar Barão do Abiaí. Só que, no entanto, o seu reconhecimento só foi feito no ano de 1979, onde ela recebeu a denominação atual e ela segue atuando até o presente momento. Então, o que isso quer dizer? Basicamente, se vocês forem pesquisar sobre a escola na internet,
vocês só vão encontrar dados de registros dela a partir da década de 1979. Antes disso, apenas há registros documentais na própria escola. Então, essa é uma questão interessante que eu achei pertinente trazer. A escola ela se localiza na Avenida Presidente João Pessoa, no centro da cidade de Alhandra, e anualmente ela recebe cerca de 1.500 matrículas de escolarização, até mais que isso, e ela faz a cobertura de todos os níveis de ensino, do ensino fundamental ao ensino médio e o de jovens adultos, que é colocado com o nome EJA. Sobre o arquivo da instituição, ele possui as 3 fases, que é a corrente, a intermediária e a permanente. Na fase corrente, nós temos os dossiês dos estudantes matriculados no ano letivo, como também outras tipologias documentais. Tem uma produção geral de documentos da instituição. Já no arquivo intermediário, a gente tem os dossiês dos estudantes que tiveram as suas atividades encerradas por conta de desistência ou transferência para outra unidade de ensino. E aí, os dossiês, os documentos, eles aguardam a finalização da tramitação para aí ser decidido a sua destinação final. E por diante, temos também a fase final do arquivo permanente, que compõe os dossiês dos alunos já em fase permanente, em fase de custódia, como também tem alguns diários de professores, que datam da década de 70. Aqui eu trago para vocês um layout em 3D do ambiente onde ocorrem as 3 fases documentais do arquivo. Então a gente vê a fase corrente, seria a secretaria da escola, esse espaço maior aqui com a seta centralizada. Aqui é onde a produção geral documental dos dossiês, as demais tipologias, são produzidas diariamente. Temos aqui a área do arquivo intermediário, que é essa aqui, no cantinho, com 3 armários pretos juntos. Aqui os documentos eles aguardam a destinação final deles. E esse espaço pequenininho, com o mobiliário branco, lá em cima, é o arquivo permanente, o espaço destinado à documentação de cunho permanente. Aqui eu trago para vocês algumas fotos da área do arquivo permanente, a área cedida disponível para guarda. Vocês veem aqui no momento inicial a situação em que eu encontrei esse arquivo. A gente vê aqui o uso improvisado de mobiliário, no caso aqui em alvenaria, não finalizado. Então, esse é o arquivo permanente, um cubículo, digamos assim. Foi assim que eu encontrei no espaço. Mas aqui, para dar um pouquinho mais de alívio, a gente vê que algumas intervenções, alguns procedimentos foram tomados. Então, a gente vê aqui o mobiliário no cantinho pintado já. O que pode ser feito, que eu consegui solicitar, que pode ser realizado, eu consegui correr atrás. A gente vê o mobiliário finalizado, improvisado de alvenaria, e eu também consegui alguns armários metalizados. Não é o ideal, a gente sabe, mas é melhor do que do jeito que estava, sem nada. As caixas, felizmente, jogadas a ver navios. Eu sei que alguns de vocês podem estar se questionando sobre este bebedouro, mas, para acalmar os ânimos, eu já aviso que eu solicitei que retirassem o bebedouro, porque não é correto. A gente está lidando com documentos de cunho permanente, em suporte de papel, em sua maioria, então isso pode deixar o ambiente sujo, com resíduos, e pode danificar o documento. Então eu já solicitei que retirassem, foi retirado esse bebedouro, porque essa foto é um pouquinho aqui. Aqui eu mostro para vocês a situação que eu encontrei das unidades de acondicionamento de documentos. Então a gente vê uma grande quantidade de documentos amontoados numa mesma caixa de poliônda, que por sua vez está completamente desgastada, está reaproveitada ao máximo possível. E eu também ressalto a questão da etiquetagem. Vocês podem ver que tem algumas caixas que possuem uma etiqueta improvisada, algumas não têm. Então essa foi a situação que eu encontrei esses documentos. Mas, depois de certos procedimentos ocorridos, a gente já vê uma diferenciação aqui. A primeira questão que eu levanto é a questão da padronização. Foi um erro gravíssimo que eu encontrei, a falta de padronização. Então, a gente vê aqui a solicitação
de caixas de poliondra mais adequadas, num tom mais sóbrio e padrão. A gente também tem a questão da padronização do arquivamento. A gente tem a ordenação alfabética e cronológica das unidades, e elas são devidamente acondicionadas sem o risco de amassar ou rasgar, como a gente viu na foto anterior. Então, dentro de cada caixa dessa, tem uma quantidade específica de fichas, que são colocadas aqui de forma que o documento ele não fique mais amassado. Tem também a questão da etiquetagem, se vocês observarem, tem uma etiquetagem padrão que foi restabelecida através de reuniões com a coordenação da escola. E aí, eles são colocados em ordem cronológica, alfanumérica e também alfabética, que eu vou explicar rapidamente mais para frente. Aqui também tem mais fotos do local da arquivo intermediário, como eu encontrei, e um pequeno contraponto. De um lado, como a gente pretende deixar o arquivo, e do outro, todo o trabalho que precisa ser feito ainda, nas caixas coloridas. Aqui eu trago para vocês a versão da etiqueta das caixas. Tem a questão da hierarquia administrativa. Primeiramente vem o governo da Paraíba, logo em seguida vem a Secretaria de Estado da Educação e abaixo o nome completo da escola. Tem essa logomarca, que é uma logomarca particular da escola, produzida por eles, que eu achei interessante colocar. E aí tem a questão da ordenação. A gente optou por colocar cronológica, alfabética e a alfanumérica, que é essa pequena, porque pode haver mais de uma caixa da letra J, de 2000 a 2009, e aí ficaria complicado de encontrar o dossiê específico da aluno. Então, por meio do meio digital, também foi elaborado para a busca, para a localização dos dossiês das unidades documentais, vai ser possível identificar que, por exemplo, o aluno João Gomes, que estudou em 2003, está localizado na caixa J1 ou J2, dependendo. E aí, o funcionário ele vai diretamente na caixa e localiza a unidade documental, localiza o dossiê. E eu destaco que foi testada essa questão da etiqueta e funcionou e diminuiu o tempo de busca de horas, dias e semanas que eles sofriam diariamente para minutos. Então é gratificante saber que o nosso trabalho está dando resultados. Quanto ao diagnóstico para a coleta de dados, eu fui diretamente entrar em contato com a equipe e por meio de observação direta identifiquei a realidade que eles viviam e também tive reforço com a aplicação do diagnóstico de arquivo. E por meio dos dois métodos eu consegui detectar os problemas e propor as soluções. A gente também determinou para esse ano de 2022, mas seguindo adiante, algumas etapas de trabalho a serem seguidas, para que a gente possa estar trabalhando com padronização e com a sistematização. Essas atividades elas vão ser desempenhadas nesse ano, mas vão ter continuidade, que aí vai poder atender os objetivos e as necessidades da Escola Barão da Piaí. Eu ressalto que algumas dessas etapas já foram feitas, mas que ainda tem muito trabalho a ser feito. Como o diagnóstico de arquivo já foi realizado, a análise desse diagnóstico, a apresentação de irregularidades e a proposta, algumas propostas. E aqui eu trago também para vocês algumas dessas propostas e dessas irregularidades. A limitação do espaço físico, e aí vem a reorganização desse espaço que já está disponível. Questão da mobília, reorganização e substituição dessas mobílias. Conhecimento arquivístico básico também foi algo que eu detectei muito. Os funcionários eles não tinham noção do que é arquivologia, do que é uma gestão documental. E aí eu propus uma capacitação, um pequeno treinamento que desse a eles esse conhecimento. Tem outras irregularidades, outras propostas também aqui. Por fim, a execução dessas atividades, da atividade de estágio na escola, ela se justifica devido à necessidade da escola de conhecer melhor o seu próprio acervo, coisa que eles não tinham inicialmente, eles não tinham uma noção completa do que eles tinham em poder. Então, tem objetivando o melhor atendimento dos usuários, tanto internos quanto externos. A gente precisa se atentar a isso, os usuários de fora e os de dentro, que é o que a gente trabalha, a nossa equipe, que a gente atua integralmente. O acervo da escola ele possui um recorte temporal significativo, substancial, e ele atua diretamente, ele tem uma grande utilidade pública, então me atentei bastante a isso. E do ponto de vista pessoal, por meio desse trabalho vai ser possível propor fontes de conhecimento sobre a gestão documental, a preservação e a conservação de documentos, sobre o próprio acervo aos servidores da unidade de ensino, e, dito isso, pode criar meios que permitam a preservação e a difusão do acervo pelo órgão que custodia esses documentos, e além de servir
a própria administração da instituição, contribui também com a transparência pública e o desenvolvimento científico. Eu agradeço a presença de vocês aqui essa noite, espero que tenha agradado a experiência que eu relatei a vocês, e basicamente isso. Eu agradeço a atenção. Pois é, gente, eu matando saudade aqui, né, dos recifenses, né, que esse chiado de paloma, eu disse, olha, coisa gostosa de ouvir, né, adoro paloma, ô terra boa, terra de Pernambuco, né, com certeza. Parabéns, Paloma, que bom que você veio fazer sua apresentação, como eu disse, venha, Paloma, venha, porque eu acho que a Paraíba, ela começa a ganhar, ela já ganha, eu diria, né? Através dos nossos arquivistas, outros lugares. Porque ela não atende só aqui a Paraíba, mas ela vai criando pontos com outros estados. E isso nos deixa bem felizes. Muito bem, vamos agora dar continuidade a Esli Luceni. E depois vamos para a última apresentação, né? Que é do Alex. Pode começar. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui participando do Fórum do Estágio. Agradecer primeiramente a Deus, a professora Eliette, por essa coordenação belíssima que ela está fazendo, voltada aqui à área de arquivologia, no campo 5 da UFRJ. O projeto me levou ao estágio, juntamente com a ESLI, no PROCON, na Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu sou Luciane Coutinho, juntamente com a ESLI Silva Santos, estagiário na área de arquivologia no PROCON do estado da Paraíba. Agora a gente vai começar a apresentar a nossa instituição e nos acolher. As atividades dos estagiários foram desenvolvidas no PROCON, primeiro no setor de arquivo. O arquivo ele não consta no organograma da autarquia. No caso, a gente faz parte, a gente está ligado, né, diretamente à gerência administrativa e coordenado pela gerência de instruções processuais do cartório. É localizado na Avenida Almirante Barroso, está o número 693, centro, João Pessoa também, e aí estão os dados que quem quiser acessar o site está aí. A gente vai começar com a história da instituição. No início dos anos 90, né, foi sancionada a lei de lei 8.078, que era conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Ela vai dando origem ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e da Secretaria de Direitos Econômicos do Ministério da Justiça. Aí nesse período também foi criado o Brasicom, que é o Instituto Brasileiro de Políticas de Direito do Consumidor. Aí o PROCON PB teve início, né, nasceu, foi criado em 1988, a partir do decreto número 12.690, com o Programa Estadual de Orientação e Proteção do Consumidor, vinculado à Secretaria de Justiça e do Estado. Sofrendo alterações pelo decreto número 2203 de 2001, que vinculou o PROCON à Defensoria Pública. Aí, no dia 22 de julho de 2014, foi publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba a medida provisória 22 de 2014, dispondo sobre a criação da autarquia e a proteção da defesa do consumidor do Estado da Paraíba e a sua estrutura orgânica. A autarquia de proteção e defesa do consumidor do Estado da Paraíba foi criada em 31 de janeiro de 2015, por meio da medida provisória, e ela se torna autarquia em no ano de 2015. Passa a ter a personalidade jurídica, patrimonial e receita própria para a execução das atividades, sendo integrante da administração direta do governo do Estado.
ela funciona como órgão auxiliador do Poder Judiciário, tentando solucionar preventivamente os conflitos entre o consumidor e a empresa, que vende um produto ou presta um serviço. E quando não há acordo, encaminha o caso para juizado especial civil, com jurisdição sobre o local. O PROCON pode ser estadual ou municipal. E segundo o artigo 105 da Lei 8.788/90, do Código de Defesa do Consumidor, é a parte integrada do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Aí está o organograma da instituição, e aí onde está localizado o arquivo, né, que a gente faz parte da agência administrativa, que é coordenada pela gerência da instituição processual, que é o Emanuel. O que acontece? A gente vai fazer um processo histórico do arquivo. O processo histórico do arquivo, como começa o arquivo? O arquivo do PROCON começa com o acúmulo de massa documental. Ele não tinha em si a gestão documental. Aí eu coloquei essas imagens, mas não faz parte do arquivo, é uma imagem simplificada, que como a gente vê e analisa o sistema, aqui no Brasil, por exemplo, grande parte das empresas e parte das repartições públicas tem o arquivo como só o guarda documento, eles não ligam para a questão da gestão documental e às vezes eles não têm conhecimento na área. O PROCON ele começa em 2019, né? Foi quando o Adriel Ives Soares do Rei começou o processo da gestão arquivística dentro da instituição, e foi ele que, com alguns professores da Universidade Federal da Paraíba, que trouxeram um programa para dentro do arquivo, para criar a gestão documental. Então, de acordo com Bernardo Spinora, após os principais objetivos da gestão documental, como garantir o exercício da cidadania, tornar mais ágil o acesso, que é justamente isso, quando a gente chega em um determinado arquivo, que a gente quer aquela massa documental, como é que a gente vai dar acesso ao usuário, com agilidade, com segurança, né? Então, um dos motivos para a gestão é isso aí, o acesso. Prestando transparência nas ações administrativas, moderando o fluxo documental e da sua organização, simplificando a produção do documento. Isso quer dizer, se um documento ele é produzido e o arquivista está lá na sua gênese, no seu nascimento, isso aí ficaria mais fácil até ele chegar ao arquivo permanente. Por quê? Porque muitos documentos hoje são emitidos de formas errôneas, sem um controle, né, sem um padrão. E é isso que a gente está querendo mostrar lá no PROCON, a necessidade de uma gestão do nascimento até o arquivamento. Então, aqui são as fases do documento lá que ficam no fluxograma. Eles têm três setores do arquivo, que na parte administrativa fica a fase corrente, aí no cartório, que fica o corrente, o intermediário, e tem um outro setor, que é externo, separado, que fica o arquivo permanente. E uma dessas causas que a gente vê a dificuldade para fazer essa gestão, porque eles acumulam muito documento na área do cartório e dos demais setores, e fica o arquivo também superlotado com muita documentação. Então, o que é que a gente está propondo para eles? A unificação dos setores de arquivo. E também que ele possa vir a ser arquivo e não para fazer parte do cartório. Tendo em vista que temos a necessidade também de um arquivista responsável para o setor, juntamente com nós e futuros estagiários que passaram pela instituição. A análise desses documentos tem como critério o valor de juízo primário e secundário. Os documentos apenas devem ser eliminados após o cumprimento do prazo de guarda e a tabela de temporalidade, visto que no outro processo, do primeiro planejamento, o Adriel já fez essa elaboração da primeira tabela de temporalidade com os outros professores. Nós estamos só organizamos a massa documental para fazer um reajuste na tabela de temporalidade. Consequentemente, para que isso acontecer, chegar à eliminação, que é o objetivo do projeto, é preciso que a gente tenha o quê? Faça uma
na comissão, que é a CEPAD. E, inclusive, pode passar assim, inclusive eu vou ser mais breve, nós tivemos a honra de participar essa semana da CEPAD, foi o conselho para deliberar a tabela de temporalidade para poder chegar os prazos de guarda para a eliminação dos documentos. O diagnóstico de arquivo tem como objetivo apresentar a situação do arquivo da instituição, de acordo com os fatores necessários para uma conservação preventiva, condições ambientais, locais, metodológicas e armazenamento e acondicionamento, garantindo assim a integridade das informações, independente de seu suporte. Nesse sentido, iremos apontar alguns problemas que a gente encontrou lá quando chegou no arquivo. Então, um dos problemas que eu falei justamente é o arquivo, ele tem a sua própria autonomia, porque hoje ele faz parte do cartório. Não que hoje o Emanuel, que ele nos recebeu e nos dá todo o apoio necessário, ele juntou, né? Hoje nós fazemos parte do cartório, né, em si, mas porém sabemos que se existe arquivo, tem que ter o setor de arquivo e um arquivista responsável. Então, isso se faz a necessidade da contratação de um profissional da área para auxiliar os estagiários que lá se encontram e os futuros que virão. Uma das coisas que estamos lá pendente com isso e estamos organizando, que é o espaço físico. O espaço físico hoje, como muita documentação gerada todos os dias, a gente sabe que todos os dias nasce documento, tramita documento, enfim, está uma massa documental acumulada em vários setores, inclusive no próprio setor de arquivo. Então, isso está fazendo com que a gente acelere o processo para a tabela de temporalidade e a eliminação dos mitos. Então, eu vou falar um pouquinho da importância, né? Foi de grande relevância participar do estágio, que tem como objetivo aplicar recursos tecnológicos e metodológicos arquivísticos para viabilizar a gestão documental no PROCON. Para isso, contamos com o apoio da superintendente doutora Kessia, que, a partir da oportunidade que a professora nos concedeu, né? E visto que o PROCON, ele não existia estágio de arquivologia. E hoje a gente dá graças por professor Eliette e os demais professores ter conseguido sair juntamente com o PROCON. Hoje, eu e Esli, a gente faz o estágio obrigatório, tem lá também o estágio não obrigatório, e a gente está vendo que isso prossiga, né, dando mais vagas para os futuros arquivistas e estagiários. Então, isso aí foi um grande feito que a universidade conseguiu para nós, né, estudantes, para poder fazer as nossas práticas arquivísticas. Então, quero agradecer a todos, ao Projeto César, à universidade, a toda a equipe do PROCON, a professora Juliene, a Rafael, aos estagiários, nossos colegas e toda a equipe do projeto de extensão da UFPB. Muito obrigada. Parabéns, foi difícil, Não, muito bem, Esli, Luceni, eu acompanho o trabalho de vocês, eu acho que dos estágios, o que eu mais acompanho é o de vocês. Luceni. Que eles criaram um grupo, e aí tudo que estão fazendo, que vão fazer, o que pensaram em fazer, né? E a gente tem um apoio total lá isso aqui é bom, tanto do gestor, em relação ao superintendente, como Emanuel, que ele, tudo que a gente encontra de dificuldade, a gente tem uma dificuldade, se tem alguma coisa para melhoria, e lá o arquivo, ele é muito assim, organizado. Tem suas coisas, seus riscos, algumas coisas para consertar, tem. Mas em relação aos outros arquivos que a gente vê por aí, ele já está num processo acelerado, é muito bem equipado. É muito bem equipado. E a gente percebe que o Emanuel faz um trabalho, uma gestão. Ele não é arquivista, mas ele tem um empenho, tudo que é pedido ele faz. Eu fico muito feliz com o trabalho realizado no PROCON. Estamos agora, eu acho, com 5 estagiários lá, né? Então isso é muito bom, é o EPB dizendo, olha, a importância da arquivologia e os gestores reconhecendo, né? Justamente isso. Então, tudo que a parabéns, gente dialoga com ele compreende, vai buscar.
e nos apoia em tudo. Então, assim, está sendo muito valioso, porque assim, a gente chega a ver a dificuldade e ele já traz a solução. É verdade. Muito bem, Esli e Luceni, né? Parabéns mais uma vez. E vamos chamar agora a Aleph Barbosa. Bem concluindo, né, esse dia de fórum de estágios, agradecer a todos que participaram, aos alunos da manhã, da noite, agradecer aqui ao nosso querido Elvis, né, que desde manhã está aqui comigo trabalhando, aos monitores, Saulo, também Esli, Natália, Luceni, quer dizer, Camila, todos os monitores que durante o dia ajudaram, passaram por aqui, porque o trabalho é muito mais belo quando tem os alunos envolvidos, né? Então, parabéns, eu estou saindo daqui hoje, numa sexta-feira, a essa hora da noite, mas muito feliz, tá certo? Um abraço a todos e até no próximo semestre.